de vir cá falar um bocadinho sobre temas que me são muito caros e com o desafio de inserir nesses temas também a questão da igualdade e diversidade. Quero desde já pedir desculpa, não tive o tempo que eu gostaria de ter tido para preparar melhor esta intervenção. E é possível que não um bocadinho além dos 45 minutos. Vou fazer o possível por não. Porque quando a Fátima me desafiou, isto despertou-me uma ideia que já muito tinha de relacionar os problemas da desinformação e da pseudociência com questões de igualdade e identidade, nomeadamente de igualdade de género, que é o termo que eu vou tentar abordar um bocadinho melhor. E vamos lá, avançar. Gosto de começar com algumas definições, para saber do que é que estamos a falar quando eu depois utilizar estas terminologias. E nesta conferência falarei de notícias falsas, cuja definição, segundo o Cambridge Dictionary, são histórias falsas que parecem notícias, normalmente divulgadas na internet ou outros meios de comunicação social, e a intenção é influenciar a opinião pública, muitas vezes do ponto de vista político, mas não só necessariamente, ou também simplesmente para fazer piadas. O problema neste momento é nós conseguirmos discernir o que são notícias falsas tipo inimigo público, que é sátira, e o que são efetivamente notícias falsas, que são falsas e que tentam passar por verdadeiras. Outro conceito correlacionado é o conceito de desinformação, intimamente relacionado com as notícias falsas. As notícias falsas são uma forma de desinformação, e aqui já podemos recorrer à fonte nacional, portanto, falei uma palavra mais, utilização de técnicas de informação para induzir em erro, informação falsa, dada com o objetivo de confundir ou enganar. Portanto, as notícias falsas são uma forma de desinformação, mas existem outras formas de desinformação que não são necessariamente sob a forma de notícia. E depois, o tema que, não tanto no Instituto de História Contemporânea, mas no trabalho que eu faço na Associação de Unidade Científica Portuguesa, tem a ver com a pseudociência. O que é a pseudociência? São todo um conjunto de crenças ou metodologias que tentam passar-se por científicas, não sendo. Podem tentar passar-se por científicas vestindo-se de um certo verniz e de uma certa linguagem que parece ser ciência, mas não é, e não é porque não cumpre nos padrões de rigor e de metodologia que são características da ciência. E aqui queríamos estar muito tempo a falar sobre o que é a ciência, quais são os padrões, mas em 45 minutos não posso. E de que forma é que estes dois sistemas se relacionam? A pseudociência, as notícias falsas, a desinformação está na base de ambas, seja intencional ou não. Portanto, há disseminação de informações que não são corretas, que são inexatas, mentirosas, levam a mal-entendidos, levam a crenças que estão mal informadas e a um discurso público distorcido. Tudo isto é comum a todo este ecossistema. Tanto desinformação, notícias falsas, como a pseudociência não têm validação, ou porque não têm como base factos, ou porque esses factos não foram verificados, essas afirmações não foram verificadas, portanto, carecem de provas empíricas e ignoram os princípios que são utilizados na ciência e carecem de fontes credíveis. Ambos os fenómenos exploram algo intimamente humano, que são os nossos vieses cognitivos. E depois, no final, eu voltarei a falar um bocadinho mais sobre vieses cognitivos. Qualquer um de nós, seja cientista, não seja cientista, tenha custos, não tenha custos, qualquer ser humano tem vieses próprios, individuais, que são comuns à espécie, e vulnerabilidades, e desejos, e inquietações, e procuramos respostas, e às vezes é mais fácil procurar uma resposta fácil do que uma resposta complicada. Tanto a desinformação, a pseudociência procuram
explorar ou procuram ou exploram, sem ter procurado propositadamente, esses vieses para manipular o nosso comportamento. Estes fenómenos têm uma grande influência na opinião pública e, ao ter influência e impacto na opinião pública, vão depois também ter impacto na tomada de decisões. Portanto, isto pode parecer tudo muito abstrato, mas depois vai implicar onde é que nós gastamos o nosso dinheiro, em quem é que votamos, de que forma nos comportamos com os nossos pares, com o nosso meio social, contribuem para polarizações de pontos de vista e, uma vez mais, tomar decisões que não têm uma boa base, que estão mal informadas. A consequência é haver uma perda de confiança em instituições, nos meios de comunicação social ditos tradicionais, nas fontes de informação oficiais, nomeadamente a nível governamental, científico, universidades, estatísticas, há uma perda de confiança generalizada nos grupos que eram tidos como autoridades em determinados temas, às vezes legítima ou ilegitimamente, isso também é debatível, mas há uma perda de confiança geral e, no final, no meio disto dá sempre dinheiro. O negócio das notícias falsas é algo lucrativo, porque a maior parte dos sites, portanto, agora em contexto de sites, notícias falsas procura é cliques que dão dinheiro via publicidade. E, portanto, quanto mais chamativos e estranhos e escandalosos forem os títulos, mais pessoas vão clicar, mais dinheiro aquela plataforma ganha. E, inclusivamente, um só proprietário pode ter diversas plataformas com diversos temas disfarçadas, todas elas disfarçadas de jornais online, só para ter cliques e ganhar muitos milhares de euros por ano. Falar de valores substantivos. E neste contexto específico do fenómeno das notícias falsas em Portugal, recomendo-vos um livro que se chama A Fábrica de Mentiras, do jornalista Paulo Pena, que foi fruto de uma investigação de vários anos de nível europeu, mas depois ele escreve um livro sobre o caso português e sobre o que a equipa encontrou em Portugal de sites de notícias falsas e do tipo de notícias falsas que depois chegavam às redes sociais e depois eram propagadas nas redes sociais. Numa outra versão desta conferência eu exploraria mais isso, mas vamos avançar um bocadinho mais, mas esta é uma boa fonte, um ponto de partida para conhecer a realidade portuguesa. Está muito bem documentada em alguns exemplos de fenómenos que aconteceram com pastas portuguesas e nas nossas redes sociais. Focando mais especificamente na pseudociência, eu dizia que são fenómenos e crenças que se revestem de um verniz, de uma aura científica sem o ser. Como é que nós os podemos identificar, esses fenómenos? Existem, vou dizer aqui, alguns sinais de alerta que nos podem, que a mim, pelo menos, sempre me despertam dúvidas e me fazem ir procurar mais informação. Um deles é sempre o apelo ao ser milagroso e de origem natural. Feita milagres, acredito em evidências científicas e em provas, e porque um tratamento, um medicamento, um alimento, a palavra natural é usada e abusada neste momento para todo tipo de comércio, desde a origem de um certo alimento até a origem de um certo medicamento, e não quer dizer nada, nem significa que seja melhor ou pior. E, quando se usa este tipo de argumentação, a mim desperta-me logo dúvidas e faz-me procurar mais informação. Ancestralidade. Um dos exemplos da ancestralidade que aqui é representado nesta imagem, ou da suposta ancestralidade, tem a ver com a conjuntura, os diferentes da conjuntura, que quem os faz, quem os defende, quem os advoga, quem acha que são tratamentos que têm efeitos positivos, dizem sempre, mas é antigo, é uma prática muito antiga. Em parte. Não sabem é que a acupuntura antiga era o equivalente às sangrias que se faziam na Europa. Não era
estas micro-agulhas de aço que se espetam em certos locais do corpo e supostamente têm mil efeitos. Nunca foi comprovada a existência nem dos meridianos, nem dos pontos negativos, nem dos chakras, passando no caso de Sina, mais do sul da Ásia. Nenhuma destas categorias, destes supostos fenómenos fisiológicos foram detectados, nem existem evidências de que este tratamento funciona. Apelar ao ancestral é um apelo, lá está, o nosso viés é antigo, já persiste há muito tempo, portanto, se calhar é bom. Mas também era antigo decapitar pessoas e dar chicotadas e fazer tratamentos com mercúrio e sais de chumbo, e tudo isso foi abandonado porque não só não fazia nada, ou melhor, não só não curava, como matava. O mesmo acontecia com as sangrias. E era isso que era a acupuntura ancestral, eram sangrias. Só que naquela região do mundo chamava-se acupuntura. Podia continuar aqui mais tempo. Energias, forças vitais. A energia é um conceito físico, tem uma definição, mede-se. Em física experimental, consegue medir energia, transporte de energia de um lado para o outro, a relação entre massa e energia. Todo tipo de pseudociências que recorrem à palavra energia, nunca se consegue detectar essa dita energia, medir essa dita energia, nem sequer os seus efeitos. Mas quando se fazem ensaios experimentais bem planeados e bem executados, não existe resultado nenhum que saia dali. Aliás, há uma experiência muito famosa, creio que ainda é o artigo científico publicado pela pessoa mais jovem do mundo, da autoria da pessoa mais jovem do mundo, ainda de 10 ou 11 anos, fez um trabalho da escola, com a ajuda de investigadores, um teste para perceber se a cura por imposição de mãos funcionava ou não. E ela montou uma experiência muito simples, que era ter alguém atrás de um ecrã, atrás de um painel, que não visse quem é que tinha à frente ou não, e ou impunha as mãos dessa pessoa ou umas mãos de plástico, de caixa. E o efeito foi exatamente o mesmo nos tratamentos. Aquilo foi bem feito, foi bem planeado, com a ajuda de um adulto, escreveram um artigo científico e foi publicado. E neste tipo de. Ali chamado tratamento por imposição de mãos, existem várias variantes, o reiki e outras ditas curas energéticas, são todas muito singulares. Uma técnica muito usada em pseudociência, e não só, é o que nós chamamos de tecnoverborreia, em português, o technobabble, em inglês, que é, numa frase, num parágrafo, pôr muitas palavras complicadas todas juntas. Esta foi inventada por mim, mas podia estar numa qualquer página de venda de Power Balance. A pulseira emite radiação quântica que estabiliza a frequência de energia harmónica dos íons das células, contribuindo para o reforço do sistema imunitário. Isto não quer dizer absolutamente nada, mas tem aqui muitas palavras científicas. Radiação, quântico, atenção à palavra quântica. O uso da palavra quântico, se não for no contexto de física quântica e de partículas que não se conseguem ver a olho nu, normalmente não é. É iões, células e sistema imunitário. É uma panóplia, é um alvo muito grande de todo tipo de pseudo-tratamentos que nada fazem ou que até podem ser prejudiciais. O nosso sistema imunitário gosta muito de estar sossegadinho. Não gosta nem ser incrementado, nem ser reduzido. Coisas sérias de conspiração. Isto é uma coisa que ninguém quer que se saiba. Existe a cura para o cancro, ninguém quer que se saiba. Para o cancro, como se fosse uma única coisa. E uma única cura, uma única panaceia para tudo. As panaceias são outro sinal de alerta, acho que não está aqui nesta lista. Algo que faça bem à diabetes, ao cancro, ao autismo, à memória, ao sistema imunitário, à artrite, à artrose. Não existe. Não é possível. O nosso corpo não funciona assim. E algo que eles não querem que se saiba. E não existem conspirações, existem muitas delas. E quando são conspirações que envolvem muita gente,
normalmente são descobertas. Quando nós falamos, os seres humanos falam uns com os outros. É muito difícil manter segredo entre duas pessoas, quanto mais entre 100. E houve existem grandes conspirações políticas, militares, das quais temos sempre, acabamos por ter conhecimento humano, 2 anos, 3 anos depois. Os cientistas todos no mundo estão a esconder a cura para o cancro porque querem que os seus familiares morram também. Eles também morrem, os seus pais, os seus filhos, os seus irmãos. O uso de celebridades para vender produtos. E aqui toca em 2 pontos. O uso de celebridades para vender produtos e o vender produtos a pessoas idosas. Aqui tocamos já 2 pontos desta step, que é, e desta minha intervenção, que é pela ciência de informação, recorrendo a celebridades, uma atriz muito famosa, muito atriz, cantora, intérprete, brilhante, portuguesa, não é uma especialista de saúde. Não se sabe nada sobre o que é que o calcitrino vai fazer às pessoas que o tomam. Está simplesmente a ser paga para o vender. Mas porquê que é ela? Porque é uma pessoa famosa de uma certa idade, tal como o público-alvo, que é um público fragilizado. Tem dores, que não vê os seus problemas resolvidos, que se calhar está sozinho em casa, que está a ver estes programas de televisão o dia todo, e que é dito, se tomarem isto, ligue já, porque tem promoção, e se tomar vai ficar melhor. E está ali o Sr. Simão de Oliveira a garantir isso. Eu também tomo e a mim também faz bem. Especificamente em relação ao calcitrino, não só não faz bem, como é perigoso, porque pode levar à ingestão em excesso de cálcio, que pode levar a problemas cardíacos sérios. Portanto, estamos esperando no caso do é o melhoral que não faz bem, não faz mal, não. Isto pode fazer mal. E a toma de suplementos alimentares que não estão regulamentados, tal como os medicamentos, podem interferir com a medicação que as pessoas tomam, com o tipo de alimentação que têm, com o estilo de vida que têm, e não deve ser feito de dano leve. Na maior parte dos casos, não são necessários. Se for um nutricionista para um problema muito específico a prescrever suplemento alimentar, os suplementos alimentares não são necessários, desde que tenhamos uma dieta saudável e equilibrada com todos os grupos alimentares. Outra prática muito comum é, em conjunto com as celebridades, se forem a qualquer página de venda deste tipo de produtos, tem sempre muita gente a dizer: eu uso e é bom, comigo funciona. A palavra, a frase-chave é: comigo funciona, eu experimentei e funcionou. Ora, os testemunhos pessoais podem até ter funcionado com aquela pessoa, mas isto cientificamente não quer dizer nada. Para chegarmos a uma conclusão de base científica, é preciso haver vários estudos feitos por pessoas diferentes que cheguem todos à mesma conclusão, em que tenha sido usada uma amostra suficientemente grande de pessoas que representa a diversidade da população e que, no fim, tenha tido um efeito significativo que possamos concluir alguma coisa a respeito. E, por fim, as figuras de autoridade. Figuras de autoridade não precisam de ser o senhor professor ou o senhor doutor. Basta ser o António, o Manuel, ou o James, ou o Bill, com uma bata branca e um estetoscópio que tiram uma fotografia com um banco de imagens. E, infelizmente, mesmo nos nossos hospitais, muitas das fotografias que ilustram as páginas dos hospitais portugueses, nomeadamente dos privados, são fotografias de stock. Não são modelos, não são realmente médicos que trabalham naquele hospital. Tirando quando têm as páginas de informação pessoal de cada um dos médicos. Mas as que ilustram são fotos como esta, que eu tirei de um banco de imagens. O senhor tem uma bata branca e um estetoscópio. Basta pôr isto num anúncio de pasta de dentes. Não, não para o médico. Não, é um modelo vestido de médico, é um ator. Quando estamos a falar de medicamentos, de médicos, de produtos válidos, normalmente não é necessário recorrer a nenhum destes argumentos para promover, ou para vender, ou para prescrever esse produto.
recorre-se à evidência científica que existe sobre ele. Aos ensaios clínicos que foram feitos, poderão ser de melhor ou pior qualidade, mas não é este tipo de argumentação. Mas vamos então ao cerne aqui da step talk. Eu não estou a controlar, meu Deus. Em que é que tudo isto se relaciona com a questão de diversidade e desigualdade? Relaciona-se de muitas formas. Já falei de uma delas, a questão das pessoas idosas e que assistem a estes programas de televisão, os programas da manhã, os programas da tarde, que não são informativos, são de entretenimento, mas no meio do entretenimento revestem-se, lá está quase como uma pseudociência, revestem-se como se fossem de informação, entrevistam pessoas, e depois tem lá uns senhores a vender umas coisas, e tem uns convidados a promover a sua empresa, a sua clínica, o seu produto, e quem está em casa a assistir, normalmente são pessoas desempregadas, se não estariam no local de trabalho, pessoas mais idosas, já reformadas, e se são pessoas idosas, à partida têm algum problema de saúde, pessoas doentes, à partida têm um problema de saúde, doentes crónicos, pessoas com doenças autoimunes, todo este conjunto de pessoas são alvo privilegiado deste tipo de práticas, porque têm problemas complexos, que não são de fácil resolução, encontram barreiras, muitas vezes, no sistema de saúde médico, público, sobretudo, e estão ali a oferecer soluções. E por que não tentar? Portanto, há aqui um problema de desigualdade, de vezes falta de informação, mas não é só falta de informação, existem pessoas com. Existem farmacêuticos a vender homeopatia, que são bolinhas de açúcar. Portanto, não é um curso superior, não é sermos formados em áreas científicas que nos protege deste tipo de práticas. Porque uma pessoa numa situação de fragilidade, pessoa com uma doença crónica diagnosticada, sabe que não vai ter, o que lhe dizem, não há solução para isso. O seu estado de saúde só vai piorar. Quando lhe oferecem uma possível solução, é claro que tem. Diga que é agora ativista pública, defesa de direitos dos pacientes que têm lipulcerosa, que é uma doença inflamatória do intestino, doença crónica, não há cura, há tratamentos que vão melhorando um bocadinho, mas o estado de saúde da pessoa ao longo da sua vida vai se degradando e vai piorando, tem sequelas diárias complicadas. Quando ela foi diagnosticada, eu estou a contar isto porque ela também conta publicamente, não estou a revelar nada segredo. Quando ela foi diagnosticada, ela não queria acreditar naquilo e queria uma solução, deixou tudo. Dietas loucas, acupuntura, psicoxiente, ela tentou tudo. Até quase que morria. Foi parar ao hospital e disse, ok, agora vou fazer o que é que eu devo fazer. E às vezes está melhor, às vezes está pior. Doenças autoimunes crónicas são assim. Tem um período de estabilização, depois piora, depois faz um novo tratamento, depois tem uma nova estabilização, depois piora, depois faz um novo tratamento. Não é fácil viver assim. E é muito tentador tentar alguma coisa diferente. Portanto, há aqui um problema de desigualdade. Daqui para a frente, vamos focar um bocadinho num tipo de desigualdade, que é a desigualdade de género, no que diz respeito à desinformação e à pseudociência. No acesso, e pensando especificamente no acesso à medicina e na forma como as mulheres são tratadas pela comunidade médica. Começamos pelo princípio, há uma ignorância enorme sobre o corpo feminino em geral, em seres humanos, em particular, desculpem, e sobre o que são as fêmeas no mundo animal, de forma geral. A ciência, historicamente, foi feita sobretudo por homens, e historicamente estudaram mais os machos do que as fêmeas, até
detalhes anatómicos em diversas espécies de animais era sempre só estudado o macho, mas se fosse iniciar a teoria da fêmea, e o mesmo se aplica na espécie humana. E nas mulheres sabe-se muito menos sobre biologia feminina do que se sabe sobre biologia masculina. E os nossos corpos funcionam de maneira diferente. E só agora começa a haver, também por haver mais mulheres cientistas, por haver mais mulheres médicas, por haver mais mulheres com cargos de responsabilidade e a pensar nas perguntas para as quais ainda não temos resposta, se começam a procurar respostas para essas perguntas. Portanto, começamos com uma base de ignorância. Esta base de ignorância traduz-se nos ensaios clínicos. E este dado, eu sabia que havia menos mulheres do que homens nos ensaios clínicos, mas este dado tomei consciência dele muito recentemente. Só no final dos anos 80 começaram a ser incluídas mulheres nos ensaios clínicos. As mulheres são complicadas. As mulheres têm aquela coisa que se chama hormonas. Que os homens também têm. Mas que nas mulheres até fazem um ciclo. Isso complica muito a estatística e a análise de dados. Portanto, a gente vai meter mulheres aqui no ensaio e elas estão grávidas. E estamos a dar. Isso é uma preocupação legítima. E se a mulher está grávida e está a testar um tratamento novo? Isto vem muito daquele caso não do medicamento, de um medicamento que foi posto no mercado e que causava sérios. A talidomida. Causava sérios problemas aos fetos. E que era um medicamento para mulheres grávidas. Isto aparentemente não tinha sido testado em mulheres grávidas. Não tinha sido testado em mulheres, sequer. Portanto, e nos Estados Unidos, só a partir de 1993 passou a ser obrigatório nos ensaios clínicos incluir mulheres. Mas ainda assim, há muito menos mulheres nos ensaios clínicos do que homens. Uma vez mais, depois o conhecimento científico que existe não se aplica a metade da população humana. Só isso, metade da população humana. Outra desigualdade. Em média, na OCDE, na União Europeia, as mulheres vivem mais tempo do que os homens, mas desproporcionalmente com menos saúde durante mais anos do que os homens. Precisamente por estes problemas a montante. Especificamente no caso português, dados da OMS de 2016, 25 anos de vida em pior estado de saúde do que os homens. E não é porque vivem mais tempo, há uma desproporção entre o viver, podia-se dizer, ok, vive mais tempo e esse tempo extra é com menos saúde. Não. Há mais tempo para além desse tempo extra em que vivemos com pior saúde do que os homens. A média para a União Europeia são 19 anos, pior para as mulheres do que para os homens. Em Portugal são 25. Depois, outra coisa que encontramos no meio da medicina são preconceitos sobre mulheres e homens e sobre pessoas LGBTQ+, que têm necessidades de saúde próprias e que não existe ainda uma boa consciencialização da comunidade médica para tratar as pessoas de forma adequada com os tratamentos necessários e adaptados. Falamos de um caso específico, da dor. E estes dados que aqui têm, esta estatística é dos Estados Unidos, mas em princípio transporte-se para outros contextos. 70% das pessoas afetadas por dores crónicas são mulheres, mas 80% da investigação é feita em homens. Como é que podemos cuidar da dor crónica em mulher se depois se não são as mulheres a serem estudadas? Isto relaciona-se com uma maior prevalência de doenças autoimunes em mulheres do que homens, e já sabemos que há um fator genético associado, pelo menos em algumas doenças autoimunes que têm a ver com a cromossomo X, nós temos dois, eles só têm um, e há mais prevalência de certas doenças autoimunes em mulheres do que homens. Contudo, às mulheres é dado menos medicação do que é dado aos homens. A mulher que chega ao hospital a dizer dói-me muito as costas é mais facilmente descartada, como olha, vá para casa e descansa um bocadinho que isso passa, enquanto que se um homem chega e diz dói muitas costas, toma lá um opiáceo. O tratamento médico é diferente para a mesma queixa. Mulheres e homens são tratados de forma diferente.
Mais outra desigualdade sobre esta desigualdade. As mulheres negras são tratadas ainda pior do que as mulheres brancas. Porque ainda existe. Não é, provavelmente não é consciente, não estou a dizer que é consciente, mas ainda existe no subconsciente da sociedade as ideias do racismo científico de que as pessoas negras são mais resistentes à dor do que as pessoas brancas. Vem da desumanização que existia e que ainda prevalece. E sabe-se que as mulheres negras são muito mais maltratadas, ou não tratadas, no sistema médico do que uma mulher branca. Sendo que as mulheres, em geral, são mais pior tratadas que os homens. Isto começa nos bebés. Isto é um paper comparou o tratamento de queixas de bebés meninas e bebés meninos e eram tratados de forma diferente. E são bebés que não verbalizam o que é que se queixam. Mas inconscientemente, os médicos tratam-nos de forma diferente. O que é muito sério. E, por fim, tudo isto leva ao lucro. Se as mulheres são desintratadas, se são maltratadas, se são destratadas, se são desconsideradas, se há desconhecimento sobre os seus problemas, sobre a saúde feminina, sobre os órgãos reprodutivos, sobre os nossos ciclos hormonais, a menopausa, toda uma panóplia, temos de estar a tratar, toda a falar sobre só desigualdade de género na saúde feminina. Bem, alguém que vende uma alternativa e que vende uma solução e procuram esses públicos, as mulheres e não só, está, todo tipo de grupos de pessoas marginalizadas, maltratadas socialmente, está aqui uma solução para um custo maior para nós, conforme o segmento alvo que estamos a falar. E vou-vos dar um exemplo que é assim, chamativo, é internacional, existirá parecidos em Portugal. Portanto, fazendo um apanhado. Historicamente, a saúde feminina foi descurada e negligenciada, e o modelo que é usado para a espécie humana, o modelo de fisiologia, é o homem, e mais especificamente o homem branco. É o modelo. A mulher é mais leve e mais pequena, portanto é tratada como um homem pequeno. E não como um ser humano que tem órgãos diferentes, fisiologia diferente, ciclos hormonais diferentes e, portanto, reage de forma diferente ao mesmo medicamento, ao mesmo tratamento. Isto leva, lá está, a que surjam alternativas, como a Gwyneth Paltrow, que tem o seu Goop, uma empresa multibilionária, hiper lucrativa, que vende tudo, desde medicina até dicas de viagens, que ela orgulhosamente diz que começou a fazer a partir da sua cozinha, porque não gostava, queria a venda e preocupava-se muito e começou a fazer um blog que se chama Loop, com os seus conselhos, mas depois transformou isso num mega negócio. Isto do Goop Lab foi uma espécie de curso intensivo, não sei quantos dias, custava milhares de euros participar, para envolver uma série de gurus, falar sobre mulheres, medicina feminina, bem-estar. Isto reveste-se nos sistemas do wellness de bem-estar. E se nós formos à página da Google ver a sua apresentação, dizem o que aqui eu traduzi. Trabalhamos a partir da curiosidade, sem fazer julgamentos, rompemos os tabus, procuramos ligações onde não foram ainda encontradas, não nos importamos de ser a ponta de lança que vende pedras para as mulheres enfiarem na vagina. É ponta de lança. Ou autocolantes com ressonância especular no braço. Então, são a ponta de lança. A ponta de lança do engano, do desperdício de dinheiro e do dano. Especificamente, a história das pedras para enfiar na vagina é algo perigoso, porque são as pedras porosas, onde se alojam bactérias e fungos e outras porcarias, e que dizem que devem ser
depois de usadas, passadas por água e colocadas à luz da lua cheia. Para ganharem novas vibrações e energias. Mas pode-se voltar a perguntar outra vez. Uma vez mais, curiosidade, mente aberta, questionamos tudo. Questionamos tudo. Queremos que cada uma possa escolher aquilo que melhor lhe serve. Portanto, há toda uma linguagem, e agora vou dizer o neologismo, de empoderamento da mulher, que é muito apelativa. É muito apelativo se eu vou à minha médica de família e me queixo de dores, que não durmo bem, e me diz, olha, tenho que tomar um ansiolítico e descansar mais, e aqui dizem, não, este chá, esta pedra, este cristal, este autocolante, este resolve o problema. E nós somos um negócio de mulheres para mulheres. Estamos só a pensar na mulher. Nós temos a solução para ti. Este elemento apelativo e valorizam a confiança. E há muita gente que confia nisto. Muita. Por isso é que é um negócio tão valioso, não é? Por isso é que em cursos e dicas de viagens. E brinquedos sexuais, e cosmética, e pronto, isto estendeu-se para todos os campos que uma mulher possa ter interesse em comprar. Creio que ainda não vendem roupa. Creio, não tenho certeza. Então, para contrariar um bocadinho isto, como é que nos podemos defender? Como eu já disse há pouco, várias vezes, ser cientista não nos protege isto. Portanto, nem vamos ser. Tem roupa? Pronto. Temos chegar à roupa. Não é por termos um curso disto, aquilo, que vamos estar imunes a todas estas armadilhas que nos rodeiam. Existe uma ferramenta que, para mim, me tem ajudado e que existem evidências que ajuda a navegarmos este mundo de desinformação e tentarem nos vender tudo em par de botas, que é o ceticismo científico. Tenho que explicar o que é o ceticismo científico. Quando pensamos em ceticismo, se calhar remete-nos imediatamente para a filosofia grega, de tudo duvidar, sim, de tudo duvidar, tudo questionar, mas não é exatamente tudo. Não é ser negacionista, não é ser cínico, é recorrer às ferramentas do pensamento crítico, que a filosofia nos dá, e é uma pena que a filosofia não seja mais valorizada no nosso ensino, ferramentas de pensamento crítico e a exigência de provas empíricas de qualidade para afirmações extraordinárias. Quando nos vendem um produto muito bom, não é? Se nos estão a tentar vender um carro de 1990 e dizer que é espetacular, todo o inverno que se tem de carro ali que vai funcionar durante mais de 20 anos, se calhar duvidamos. Já existe um sinalzinho de alerta para vendedores de carros usados. Nós temos que tratar de dar a nossa volta um bocadinho como se estivessem a tentar vendermos um carro usado. É um pouco isso. Sobretudo se a esmola for muito grande, o pobre desconfia. Podemos recorrer à saúde popular. Portanto, manter uma estética inquisitiva em relação às ideias que nos são transmitidas, ao que nós lemos, ao que nós vemos. Eu teria aqui vários exemplos, mas já estou quase a passar o tempo. Mas vou-vos contar só uma anedota que aconteceu comigo muito recentemente. Eu uso máscaras para o cabelo e vou alternando um bocado entre umas marcas e outras, conforme as que estão em promoção. E há uns meses comprei uma que era da Pantene, estava mais ou menos ao preço das outras, e gostava do cheirinho, gostava. Mas repeti outra vez, voltei a comprar. Mas a segunda vez, no segundo uso, estranhei que aquilo acabou muito rápido. E estranhei que. E dei conta que quando eu enfiava a mão no boião, a mão ia atrofir. Mas eu dei assim bem com o boião desesperado. O boião por dentro não é igual ao boião por fora. Tem um mini boião por dentro que é bastante mais pequeno. E já tinha comprado a substituição para este que estava a acabar. Deixa-me ir comparar os dois. E pus um ao lado do outro, o tamanho por fora
Vá, um é ligeiramente maior que o outro, da Pantera é ligeiramente mais pequeno, mas são similares. Vamos ver a quantidade. Em mililitros, da Pantera tem metade da quantidade do outro. Eu achava que estava a comprar produtos similares por preço similar. Na verdade, eu estava a pagar o dobro do preço por um deles. E não tinha dado conta. Foi pelo tamanho da caixa. Noutros produtos eu vou sempre ver o preço por litro, o preço por mililitro. E ali, quando olhei para as duas caixas, parecia idêntico. Só quando foi aquela coisa de, os dedos não vão até ao fim. E gastou-se muito rápido. Passaram por umas semanas. É que eu não percebi. Portanto, isto acontece desde a compra da máscara de cabelo até ao tratamento para o cancro. E este questionamento e o ceticismo científico pode ser usado para isso tudo. Para vermos notícias, fazermos compras no supermercado, para nos venderem todo tipo de ideias ou produtos. E com alguns. Não é para vocês lerem isto, é só para saberem que existe este póster, é muito giro. Acho eu. Que são os nossos vieses cognitivos, resumidos sob a forma de póster. Ter noção de que nós temos falhas de pensamento, que o nosso cérebro faz atalhos. No dia a dia, nós temos que tomar decisões rápidas. À direita ou para a esquerda. É sim ou é não. E, ao longo da nossa evolução, por autoproteção e por seleção natural, o nosso cérebro foi, a nossa neurologia, a nossa maneira de pensar, foi desenvolvendo atalhos de pensamento, que são úteis no dia a dia, mas que em certos contextos são prejudiciais. Por exemplo, o viés de confirmação, confirmation bias. Quando nós já temos uma ideia pré-concebida, é muito mais fácil acreditarmos, ou quando estamos a ler texto, acreditarmos noutras ideias que confirmam essa, noutras argumentações, noutras pessoas que concordam connosco, do que em alguém que nos contraria. E temos que conscientemente pensar, espera aí, será que eu não concordo com isto porque isto está errado, ou não concordo com isto porque à partida já não concordo com isto? E fazer essa auto-introspeção, que é difícil e também não se aplica todos os dias em todos os momentos, mas em certos momentos temos que pensar que isso é um viés que nós estamos sujeitos. Outro viés é o viés da âncora. Qual é o viés da âncora? É a nossa memória retém mais facilmente a primeira vez que houve uma informação do que as seguintes. Portanto, a primeira vez que nós ouvimos um facto sobre alguma coisa, a primeira vez que lhe dizem o IPB tem um edifício castanho, essa informação eu vou reter mais facilmente do que quando depois me disserem, não, o IPB tem um edifício amarelo. Não, eu sei que o edifício é castanho. Não é consciente. Tem a ver com os circuitos neurais. A primeira vez que a informação chega, fica mais ancorada do que as seguintes. E nós temos tendência a lembrar e achar que a primeira é que é correta. Porque é que se diz que uma mentira repetida 1000 vezes se transforma em verdade? Tem a ver com esse viés. Se nós recebermos a mesma informação muitas vezes repetida, mesmo que inicialmente achemos que não faz sentido, que não é verdade, a nossa mente vai ter tendência para absorver e para tomar como certo. E deixar de pensar criticamente sobre aquele facto, aquela frase, aquele dizer. Portanto, aqui estão todos os efeitos mais conhecidos. Outro também muito interessante é o efeito de Barnum. O efeito de Barnum é aquele que está em função quando nós lemos a astrologia da semana. As previsões para o signo daquela semana. Se repararem, tentem ter este exercício no jornal, infelizmente vocês não estão a continuar a estar no jornal, e ler o que é dito para cada signo. E vejam se não se aplica tudo a vocês. O efeito de Barnum é olharmos para frases genéricas e acharmos que se aplica a nós pessoalmente. O senhor chamado Barnum, pela primeira vez que identificou esse efeito, portanto ficou chamado de efeito de Barnum.
E é o que é usado por videntes, astrólogos, tarólogos, afins, que dizem coisas assim muito vagas. Vai encontrar amor na sua vida. Cuidado com a sua saúde. Tenha atenção à decisão que vai tomar na vida laboral. Esta semana, se calhar, comam mais vegetais. Tudo isto é verdade, não é nada disto, é mentira. Nenhuma destas frases é mentira. Nenhuma destas frases se aplica especificamente e Fátima, são frases genéricas, mas quando, uma vez mais, uma pessoa está numa situação, quem é que procura um vidente? Uma vidente. Alguém que quer procurar respostas. Está à procura de respostas para perguntas, que tem opções que tem. E vai tê-las ali. E provavelmente não se vai lembrar, não sei se me recordo se está aqui na lista dos vieses, de todas as coisas que essa pessoa disse que não se aplicava a ela, ou a ele. Vai-se lembrar só daquelas que se aplicavam. Essas é que vão ficar na memória, e depois dizer ela acertou, ou ele acertou. Mas geralmente esses empresários que fazem é usar uma metodologia que se chama leitura a frio. A leitura a frio é uma técnica muito interessante, que é saber ler quem está à nossa frente e interpretar muito bem todos os pequenos sinais faciais, posturais, reação que a pessoa vai ter daquilo que nós dizemos. E ir dizendo coisas em reação a isso. E é uma técnica que se aprende, ou que há pessoas que naturalmente têm muito bem instintivamente, a praticam, sem saber, sem ter aprendido a. Mas se virem um espetáculo de mentalistas, eles explicam-vos que eles treinaram e aprenderam e conseguem fazer-vos acreditar que eles estão a adivinhar coisas sobre vocês. Depois desmontam e dizem que é que chegaram àquela conclusão. Aprenderam e treinaram muito bem as técnicas de leitura a frio. Outro efeito que, inclusivamente, está a ser muito estudado por uma cientista portuguesa, que é a Joana Sá, o efeito Dunning-Kruger, está lá em cima, que eles resumem como quanto mais achamos que sabemos, menos confiantes somos naquilo que sabemos. O efeito Dunning-Kruger não é bem isso. Mas também, o que o Dunning e o Kruger, que são dois homens, descobriram, foi que as pessoas não sabiam referir bem o conhecimento que tinham sobre um determinado assunto e a confiança que tinham em si próprios sobre esse conhecimento. E pessoas com muito conhecimento sobre um determinado assunto tinham sempre muitas dúvidas, não é? Sabiam que havia mais para saber. E pessoas que não sabiam nada, sabiam que não sabiam nada, mas há um grande grupo ali no meio que não sabe, mas acha que sabe. E isto leva a que nos sejam tiradas conclusões erradas em grandes temas societais, como sejam as alterações climáticas, ou o uso de vacinas, todo este tipo de coisas. A equipa da Joana, cá em Portugal, tem estado a aprofundar ainda mais estudos nesta área e tem esmiuçado ainda mais estes efeitos psicológicos de psicologia social, não é? De grandes tendências, com trabalhos muito interessantes feitos em Portugal e que têm desenvolvido bem o que descobriram que inicialmente no primeiro ensaio. Pronto. Quem estiver a ver isto está online neste site, neurobias.is, eles disponibilizam isto para dizer imprimir em grandes formatos, descartados, está tudo em Creative Commons. E é uma forma de nós explorarmos, lá está, todos os vieses, todos os atalhos que a nossa mente faz e que nos leva ao falhar. Todos nós falhamos. Mas se nós soubermos que estamos sujeitos a eles, podemos estar um bocadinho mais atentas e atentos quando somos confrontados com alguma afirmação extraordinária ou com algum produto que nos querem vender. Depois, este é mais por curiosidade, é da mesma equipa e também está disponível online, e tem a ver com as falácias argumentativas.
Saber identificar falácias, ou seja, saber identificar maus argumentos, não quer dizer que uma pessoa que está a argumentar mal, não quer dizer que ela está a dizer que esteja errada. Mas ajuda um bocadinho também na onda daqueles 10 sinais de alerta, saber identificar certas falácias, as falácias mais comuns, também nos ajuda a desconfiar sobre determinadas afirmações. Por exemplo, a falácia ad hominem, que é dizer que tu estás errado porque tu és gordo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Está-se a acusar alguém de uma característica física ou intrínseca que não tem nada a ver com o argumento ou com a argumentação ou com a ideia que está a tentar transmitir. A falácia da. Agora não vou a termo em português. O slippery slope do escorrega. A falácia do escorrega é muito utilizada, por exemplo, quando se discute o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E ouvia-se, quando tal estava a ser ainda debatido em Portugal e em outros países, se um homem pode casar com outro homem, então daqui a pouco um homem pode casar com um cão. É a mesma coisa. Isto é um argumento falacioso. Não tem nada a ver. Duas pessoas humanas casarem-se, ou uma pessoa humana casar-se com um animal, com um animal não humano, neste caso. É ir fazer-se um grande desvio ao que está em causa. O apelo à autoridade é outra falácia, dizer, o senhor doutor fulaninho e tal disse que. O senhor doutor fulaninho e tal disse que. Mas o que é que a comunidade científica como um todo diz? É que uma só pessoa fazer uma afirmação, se for contra todo o corpo científico, conhecimento, não quer dizer nada. Tem um título, porque é catedrático, porque ganhou um Nobel. Isto assim, tem acontecido muito com prémios Nobel. Pessoas que fazem uma grande descoberta em determinado momento da sua vida, normalmente jovem, ou não muito velho, mas bem, sobretudo, desproporcionalmente os prémios Nobel foram e são atribuídos a homens e a mulheres, outra desigualdade, fez uma determinada descoberta numa área específica do seu conhecimento e essa descoberta foi analisada com um prémio Nobel. Isso não faz dessa pessoa um gênio para todos os temas de todo o mundo e para todo sempre. Essas pessoas envelhecem, às vezes têm certos problemas de saúde, mentais, ou a sua, não sei, a fama sobe-lhes à cabeça e começam a dizer e a promover todo o tipo de barbaridades. Uma das pessoas que identificou o vírus em 1901, o HIV, talvez decida, ganhou um prémio Nobel por isso, ele mais. Esse senhor, hoje em dia, defende que a água tem memória, portanto a homeopatia funciona. Qualquer coisa que tenha passado por uma gota de água fica para sempre lá impresso, registado de alguma forma e, portanto, vai ter efeito depois. O que nos leva à pergunta: então a água que passou pelas canalizações, pelas sanitas, pelos rios, pelas produções, essa água também chegou ao medicamento homeopático. Também está lá isso tudo. Se a teoria da memória da água for válida. Isto fica assim como bibliografia para explorar. Se entrarem no site, este é Your Fallacy Is, o outro é Your Bias Is, são muito fáceis de decorar, e são algumas ferramentas que nos ajudam a ser melhores céticos. E aqui um exemplo nacional. De certa forma, espero, engloba isto. Esta parte de baixo, cansado por baixo, é um print screen de uma notícia, está aplicado no Lifestyle da SAP-PT, uma das várias páginas de informação da SAP. A Lifestyle escreve muito sobre estilo de vida, wellness, well-being, bem-estar. E, portanto, tinha este artigo com uma senhora
muito simpática. Sei quando o paciente entra no meu consultório, eu sei um abraço. Isto é a medicina integrativa explicada pela médica Ana Moreira. Voltamos à empatia, à necessidade de sermos ouvidas, uma médica que recebe alguém com um abraço e que depois pratica uma coisa que se chama medicina integrativa. Não sei se já passou este termo pela frente. A dita medicina integrativa o que faz, dizem os praticantes, é integrar na medicina práticas alternativas. E, portanto, não é medicina, é pseudomedicina. E existem pessoas formadas em medicina que praticam este tipo de medicina. Portanto, não... E, neste caso, esta senhora estava a ser entrevistada porque ela acabava de lançar um livro chamado Como Não Adoecer. Isto é o que nós controlamos. Esta é outra coisa muito típica das práticas pseudocientíficas. É tentar colocar no paciente a culpa pela sua doença. Existem algumas doenças que são fruto do estilo de vida. Em princípio, na maior parte dos casos, as pessoas que têm cancro de pulmão eram fumadores, e foi do tabaco por origem não. Mas ninguém tem culpa ou pode não deixar de ter uma colite ulcerosa, ou lúpus, ou fibromialgia, ou outros diversos tipos de cancro, ou demência, ou dizer, uma gripe pode ser em parte prevenida, mas não totalmente. Portanto, logo, temos aqui várias coisas misturadas. Temos desinformação, temos uma notícia que não é notícia, na verdade é uma reportagem ao trabalho desta senhora e ao livro que ela está a vender, mas está num site de notícias, não sabe? Que é tido como um canal noticioso e que está a misturar medicina com pseudociência. Existe um médico americano que se chama Mark Priestley, que faz muito ativismo científico, e ele usa esta analogia, que é: se vos derem um ataque de maçã com um bocadinho de coca lá dentro, vocês comem ataque de maçã. A medicina integrativa é isso. A partir do momento que tem coca lá dentro, já não é medicina. Da mesma maneira que a carne de maçã, se tiver lá um bocadinho de coca, já não se pode chamar carne de maçã. Contaminada, está estragada, já não é boa para consumo humano. O mesmo acontece com este tipo de práticas. Portanto, quando nós nos deparamos com uma notícia deste género, está classificado como pessoa de medicina. E a senhora é médica, mas está a vender um livro. E está a vender um livro que advoga que nós podemos não adoecer se lermos o livro dela, se formos à consulta dela e seguirmos os conselhos dela. E se adoecermos, é porque não fizemos bem. Não fizemos exatamente o método que ela sugere. É nossa. Existem muitas práticas deste tipo. E têm muitos nomes diferentes. Em diferentes países e diferentes praticantes vendem a mesma ideia sob diferentes formas. Seja dietas, seja supostas terapias psicológicas que não são terapias psicológicas, a ideia de que há algo em nós ou no nosso entorno que é o culpado de nós termos uma certa doença. Não foi o acaso, mas infelizmente muitas vezes é o acaso. Só que o acaso não é uma causa, não nos dá uma coisa para apontar. Vocês já ouviram falar em constelações familiares? Eu ouvi primeiro falar disso em Espanha, colegas espanhóis começaram a anunciar a prática. Não é nova, mas tem uma nova roupagem. É vendida como sendo uma psicoterapia, mas o que a maior parte das pessoas que vão ao suposto terapeuta de constelações familiares que serve, é que todos os problemas da sua vida são causados pela sua família. Portanto, a primeira coisa que lhes é dito é para se afastar das pessoas que são mais próximas. E não falar sobre o que é dito em terapia com essas pessoas. E recorrer apenas ao terapeuta. E continuar a pagar as consultas.
que não são baratas. Portanto, é um fenómeno de quase de culto, de receita, de isolamento da pessoa do seu entorno e dizer que tu estás mal, porque a tua mãe, o teu pai, no passado disse alguma coisa, fez alguma coisa, tu tens que afastar deles. Curiosamente, é um ponto de partida também de qualquer entrada na cientologia, que é tida como uma religião, é classificada como religião. Cientologia, a primeira coisa que diz aos seus novatos é que têm que se afastar de tudo dos judeus, agora vocês fazem parte de um novo grupo e tudo que está à vossa volta faz-vos mal. Vocês têm de confiar em nós. Estes discursos, tá? Estes cursos, depois outro curso, depois outro curso, para progredir dentro da religião e para ter acesso ao novo conhecimento, cada passo dá acesso a mais conhecimento, até chegar à parte que eles não gostam que seja pública, que é a parte que todos nós temos origem do mestre terrestre que veio lançar algumas aos na Terra e depois de origem de seres humanos cheios de problemas, portanto só através da cientologia que se podem salvar, pagando muito dinheiro. Tudo isto já funcionava. As mesmas práticas, os mesmos alimentos, as mesmas tentativas de isolamento da pessoa. Há fios condutores entre desinformação, pseudociência, práticas de culto e depois o aproveitamento da desigualdade social. Da desigualdade de género, da desigualdade de classe, da desigualdade de idade. Tudo isto são públicos-alvo para diferentes negócios. No fim, tudo vai dar ao dinheiro. Não quero com isto dizer, quero deixar isso claro, que toda a gente que vende este tipo de serviços está a tentar enganar. Muita gente que vende este tipo de serviços ou de práticas acredita piamente naquilo que está a vender e a praticar. É falso, mas acredita. Portanto, são esses próprios também vítimas, muitas vezes. Mensagem final. Precisamos de toda a gente a estar mais atenta, mais atento. Espero ter-vos dado algumas dicas de como poder contrariar reações mais instintivas, que é fácil que tenhamos, e que tenha despertado alguma inquietação e alguma curiosidade para saberem um bocadinho mais sobre o ceticismo científico, sobre o pensamento crítico. Vou fazer um bocadinho de autopublicidade. Há uns anos, eu João Monteiro, a Leonor Brandes e o Marco Filipe escrevemos este livro, que é uma introdução ao pensamento crítico e ao ceticismo científico. O título foi o nosso editor que escolheu, muito taxativo, não se deixe enganar. Um guia de sobrevivência no mundo moderno. Está um bocadinho desatualizada em relação a toda a questão da desinformação online, que foi lançada em 2017, e, entretanto, tivemos o fenómeno de Trump e tudo que daí veio, e, portanto, já podíamos escrever um segundo com muito mais informação, mas é uma introdução e é uma oferta para o Politécnico, para a biblioteca, para qualquer pessoa, pelo menos que esteja aqui no Politécnico, possa ler. E muito obrigada. Boa. Estou a trabalhar com os meus do Instituto de História Contemporânea. À parte, profissionalmente, eu trabalho no Instituto de História Contemporânea, como comunicadora de ciência. Sempre que posso, fui cofundadora e sou presidente da CONCEPT, que é uma associação de ativismo científico, de promoção da ciência e do pensamento crítico, e é que me leva a falar sobre todos estes temas que aqui me trouxeram, mas hoje também estou aqui em dia de trabalho e, portanto, em representação do Instituto, que na história também existe. Ainda há muito a dizer sobre mitos e enganos sobre a história. Estamos nos 50 anos de 25 de Abril e há muito para falar sobre esse assunto também. Muito obrigada.